Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. Não é nenhuma novidade que o Bolsonaro é um admirador do regime militar no Brasil. Não é nenhuma novidade. Ele já disse em várias circunstâncias, aí, em várias entrevistas, que ele gostaria de retornar a um período glorioso do Brasil, de 50 anos atrás. E quando ele fala isso, ele tem em mente o regime militar. Ele já elogiou também, recentemente, o Stroessner, que foi o ditador sanguinário do Paraguai, e também já elogiou em algumas circunstâncias o Pinochet, tanto que isso causou um mal-estar na visita que ele fez agora recentemente ao Chile. E também não é à toa que a gente diz que ele tem esse perfil autoritário, que ele tem esse perfil militarista, sendo que em várias circunstâncias também defendeu torturadores, apoiou a tortura, defendeu torturadores, ou seja, ele tem esse perfil. O que aconteceu agora foi que ontem o Bolsonaro determinou que preparasse as celebrações para o 31 de março de 64. Quando houve o golpe militar no Brasil que instaurou a ditadura, que durou mais de 20 anos. Os próprios militares ficaram um pouco receosos em relação a isso, né? Defenderam que isso fosse discreto, apenas nos quartéis, que não houvesse nenhum tipo de celebração oficial. Embora seja muito possível que no dia, na data de 31 de março, o Bolsonaro se manifeste publicamente a favor do regime militar, a favor da ditadura. Inclusive, segundo o Bolsonaro, nem houve ditadura. Na verdade, o que houve foi um contragolpe, uma revolução para proteger a democracia brasileira. Tanto que no calendário dos militares, essa data é chamada de Revolução Democrática de 64. O golpe militar que instaurou uma ditadura na qual houve cassação de direitos políticos, na qual houve tortura, na qual houve mortes, na qual houve exílios, é chamada de Revolução Democrática. É o tipo de democracia bem os moldes da Coreia do Norte. Isso equivaleria se o chanceler da Alemanha, por exemplo, decretasse um dia de celebração para quando o Hitler assumiu o poder. Em grande parte, essa narrativa revisionista aí surge da noção que o golpe de 64 foi, na verdade, uma reação a uma eventual tomada de poder dos comunistas. Que havia ali algum tipo de manobra, algum tipo de orquestração comunista para tomar o poder. Então os militares se anteciparam a isso e deram um contragolpe, que protegeram o Brasil dos comunistas. Como a gente sabe, isso foi criado, né? Essa histeria anticomunista foi criada no Brasil ao longo de várias décadas, com o apoio dos Estados Unidos, com o dinheiro enviado pelos Estados Unidos para certas organizações brasileiras ali que veiculavam propaganda anticomunista. Então isso é documentado, isso é conhecido. Há um documentário chamado O Dia que Durou 21 Anos, que fala sobre isso, sobre a influência norte-americana para criar essa histeria, essa paranoia anticomunista. E o que se sabe é que, de fato, os grupos comunistas, os grupos revolucionários da época não tinham força, não tinham organização e nem tinham planos concretos para fazer nenhum tipo de revolução comunista no Brasil. A gente também tem que lembrar que em 64 o Brasil e o mundo estavam no auge da Guerra Fria. Então havia duas potências ideológicas e políticas, que eram os Estados Unidos e a União Soviética, e o mundo se dividia nesse conflito ideológico. E alguns anos antes também havia ocorrido a Revolução Cubana, que pôs ao poder o Fidel Castro, e também havia esse espectro aí, havia esse medo de que essa Revolução Cubana se espalhasse pela América Latina e também consumisse o Brasil. Então você tinha um contexto que permitia esse imaginário, que fazia sentido até, se a gente for pensar ali na época e no que estava acontecendo. Hoje em dia, 2019, você vê a retomada dessa paranoia anticomunista como se isso fosse uma realidade, como se houvessem organizações internacionais comunistas elaborando algum tipo de revolução no mundo. E não há. O mundo hoje é muito diferente, não há essa dicotomia, não há essa divisão, essa polarização entre bloco democrático livre encabeçado pelos Estados Unidos e o bloco comunista encabeçado pela União Soviética. Não há isso. Então essa retórica ressuscitando essa narrativa dos anos 60 não faz sentido nenhum hoje. E mesmo assim você vê o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, o Olavo de Carvalho e vários canais no YouTube defendendo essa história dos comunistas, da ameaça comunista, do medo de o Brasil virar uma Venezuela. Na época, anos 60, o medo era virar Cuba. Agora o medo é virar Venezuela. Você vê uma paranoia sendo reembalada 55 anos depois,
como se ainda fosse algo coerente hoje, como se isso fizesse sentido hoje, transplantando uma narrativa, transplantando uma paranoia que fazia sentido até, como eu disse, nos anos 60, mas que hoje não faz sentido. Por outro lado, o que faz sentido, isso sim faz sentido, é você criar esse medo a inimigos imaginários. Então você reúne ali um grupo de pessoas, um grupo ideológico que semeia esse medo, que semeia esse temor de algum tipo de instabilidade social e política. Você ataca esse inimigo imaginário, você ataca esses inimigos comunistas imaginários que não existem mais e que nunca foram tão fortes assim no Brasil quanto se imaginava. E através do medo, você organiza as pessoas, você manipula as pessoas, os cidadãos. Então você cria esse inimigo imaginário que deve ser expulso, que deve ser aniquilado, que deve ser perseguido, e assim a população compra esse medo de uma venezuelização do Brasil e apoia qualquer tipo de absurdo que um ditador ou um governante autoritário possa propor. Essa é uma tática recorrente das ditaduras. Isso foi feito pelo Hitler, foi feito pelo Stalin, foi feito pelo Mussolini, foi feito pelas grandes ditaduras do mundo. Demonizar um grupo, demonizar a oposição, e assim você cria um clima de medo permanente nas pessoas. Então sempre tem alguém que pode estar ali tramando para desestabilizar a sociedade. Eu não sei até que ponto que o Bolsonaro faz isso conscientemente ou se ele compra essa história já do ideólogo dele, que é o Olavo de Carvalho. Esse sim eu penso que entende muito bem que não existem esses inimigos imaginários, mas mesmo assim ele testa essa narrativa para estabelecer o controle. Se você observar a propaganda nazista, por exemplo, ela é essencialmente a incitação ao medo. A incitação ao medo aos comunistas, que foram os primeiros adversários dos nazistas, incitar o medo aos judeus, que seriam o dono do capital internacional, então assim, seriam pessoas manipuladoras, gananciosas, que dominavam o dinheiro e através desse domínio do dinheiro oprimia os alemães. Havia medo aos deficientes físicos, aos deficientes mentais, havia medo aos negros, havia medo às democracias liberais, que também representavam o interesse do capital, ou seja, você vai criando ali uma série de opositores e você constrói toda uma história em cima disso. Essa história serve para a dominação. É por isso que é tão importante para esses grupos também tentar calar quem tenta desmontar essa história que eles inventaram. Porque apresentar uma opção, apresentar uma outra visão é muito perigoso para esse projeto de dominação. O que eu percebo é que essa tentativa de revisar a história e de mostrar a ditadura militar como algo bom, como um período glorioso do Brasil, serve para vários propósitos. O primeiro deles é para preparar a população para um eventual autoritarismo. Então, assim, era bom quando havia ditadores, era bom quando havia um regime militar, era bom quando havia repressão, portanto, se houver uma repressão no futuro próximo, isso será bom. Não se preocupem, não fiquem com medo. Só serão reprimidos os terroristas, os bandidos, os comunistas. Você, cidadão de bem, não terá problemas. Então você vende essa história aí como assim, você, pessoa normal, se você não se envolver em problemas, se você não se envolver em questões políticas, se você não for comunista, não haverá nenhum tipo de repressão para você. Primeira função. A segunda função é de minar a crença nas instituições democráticas. A democracia não funciona, a democracia é caótica, a democracia é bagunçada, eu tento passar os projetos, eu tento governar, mas o parlamento não me deixa, eu tento governar, mas o Supremo Tribunal não deixa que eu faça isso. Então, assim, se eu fechar o parlamento, se eu derrubar o Supremo, tudo bem, porque eu estou fazendo isso para o bem do Brasil. Eles não permitem que eu governe como deveria ser feito, como vocês que votaram em mim querem. Então qualquer medida antidemocrática será boa, porque alguém com braço forte sabe muito bem o que é bom para o país e não esses parlamentares corruptos. Então essa segunda função é de, eventualmente, se houver qualquer tipo de supressão de direitos democráticos, de instituições democráticas, é porque a gente tem um exemplo na história. A ditadura era boa. A terceira função é em relação à segurança. Na época da ditadura militar, havia segurança, você não tinha medo de sair à rua. Então, se houver uma nova ditadura, se houver uma nova revolução democrática, como diz ali, vai ser tudo bem para os cidadãos, porque a gente poderá botar os exércitos na rua, haverá repressão mais dura aos criminosos e as coisas ficarão maravilhosas. A terceira função é de defender que naquela época não havia corrupção. E aqui tem uma grande diferença entre regimes democráticos e regimes ditatoriais, regimes repressivos. Porque em ambos os regimes existe corrupção. Não se iluda em relação a isso. Havia corrupção na época dos militares. A diferença é que no regime democrático saudável há transparência. Então, se há corrupção, isso em algum momento vem à tona, isso é revelado e as pessoas são punidas, são expostas ao público, cai na imprensa. Na época da ditadura, na época de repressão, isso não é exposto.
Porque quem revela isso é morto, quem revela isso é preso, quem revela isso é reprimido. Então, na época da ditadura, não é que não havia corrupção, simplesmente não havia transparência. E o que se sabe, por exemplo, no caso do nazismo, é que era um Estado altamente ineficaz. Diz que o Hitler não gostava de trabalhar, então, assim, passa-se uma ilusão de eficiência, uma ilusão de eficácia, quando na verdade há grandes desvios de dinheiro também, há uma grande ineficácia, há uma grande corrupção interna. Só que como a imprensa também é silenciada, isso não vem a público. E no fundo, tudo isso é simplesmente ideológico. É vender uma noção de que o autoritarismo é bom, desde que seja de direita, desde que seja conservador, desde que defenda valores cristãos. O Bolsonaro é alguém que constantemente critica ditadores ou governos repressivos de esquerda, mas que elogia constantemente governos repressivos de direita. Então é uma questão puramente ideológica. Não tem nada a ver com defesa de liberdades, não tem nada a ver com defesa da democracia, tem a ver com uma luta ideológica que ele estabeleceu e que ele vive na mente dele, paranoica dele, como se ainda houvesse comunistas querendo dominar o mundo, como se ainda houvesse a Guerra Fria, sendo que não há. Como eu disse, segundo as reportagens, essa celebração será discreta, será interna entre os militares, não será pública, porque os militares têm receio que fazer publicamente isso possa prejudicar a reforma da Previdência e outras medidas que o governo possa eventualmente passar em breve. Então esse pudor não é um pudor em relação à ideologia, não é um pudor em relação a esse apoio à ditadura, mas é um receio de como isso será percebido pela sociedade civil. No fundo, o que está havendo é uma preparação psicológica para os brasileiros aceitarem repressão. Aceitem a repressão, aceitem o autoritarismo, aceitem a arbitrariedade, porque assim será melhor para vocês. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa questão aí, sobre essa celebração agora de 55 anos do golpe militar no Brasil, da instauração da ditadura no Brasil. O que você pensa sobre isso? Sério, deixa aqui embaixo. Deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.